Fala galera, então hoje a gente continua com potencial elétrico, tá? Vamos continuar estudando. Lembrando então que a equação aí que a gente usa para calcular diferença de potencial é essa aqui, né? Potencial em um ponto final menos um ponto inicial é menos a integral do campo elétrico, integral de caminho, indo do ponto inicial até o ponto final, tá? Então a gente pega uma partícula, uma carga qualquer aí, e leva ela de um ponto inicial até um ponto final, ok? E a gente quer saber o que essa equação calcula é a diferença de potencial entre esses dois pontos, tá? Então indo daqui até aqui. Então aqui a gente tem o potencial inicial e aqui o potencial final. Então aquela equação dá essa diferença. Muito bem. Então, para visualizar melhor, a gente vai usar o que se chama superfície equipotencial. Então, uma superfície equipotencial é um conjunto de pontos no espaço que possuem o mesmo potencial. Então, por exemplo, vamos pegar um capacitor. Capacitor de placas paralelas. Então está aqui mais para cima. Então está aqui uma placa, tá? Aqui é uma placa de metal, né? Um condutor. E aqui a gente tem outra placa. Ok? Muito bem. Essas placas estão carregadas. Então a gente carrega, por exemplo, a placa da esquerda com cargas positivas e a da direita com cargas negativas. E a gente faz a distância entre as placas ser muito pequenas e tal, para elas parecerem infinitas para as cargas. Daí a gente tem o que? O campo elétrico entre essas placas aqui. Né? Então o campo elétrico saindo de uma placa e indo para outra aí. Vou colocar apenas algumas linhas, tá bom? Então tá aí as linhas de campo elétrico. Ok. Equipotencial vai aparecer como aqui? São superfícies. Vou colocar aqui por onde está passando o campo elétrico. São superfícies aqui. Então são superfícies, nesse caso entre uma placa e outra, que possuem em toda a superfície o potencial é o mesmo, ok? Então, por exemplo, pontos aqui nessa região do espaço vão ter o mesmo potencial. Vou chutar um valor aqui, vamos dizer que aqui o potencial seja 100 volts, tá bom? Nessa outra superfície aqui, por exemplo, pode ser 80 volts, tá? Então, na superfície o potencial não muda. A gente pode olhar isso aqui de lado, vou colocar aqui as placas, uma visão lateral. Então, desse lado aqui a gente carregou positivamente, do outro lado negativamente. Aqui estão os campos elétricos. Aqui é o campo elétrico. Veja que eu estou desenhando ele uniforme, né? Então o módulo do campo elétrico é igual em qualquer lugar ali, tá? E daí as superfícies aqui a gente daí não desenha em 3 dimensões, a gente vai desenhar essas linhas aqui, que marcam então uma superfície equipotencial, tá bom?
Então, por exemplo, lá aquela minha placa pode estar 40 volts, não é a mesma, né, da de cima. Então, 30, 20 volts, 10, pode colocar aqui 5, e essa aqui, por exemplo, vai estar em 0. Tá? O 0 a gente escolhe, ele é arbitrário, tá bom? O que interessa, na verdade, quando a gente faz esse tipo de conta, é a diferença de potencial entre dois pontos. Isso não muda, tá bom? O valor em si é arbitrário, mas a diferença não. Então a diferença entre essas duas superfícies aqui, uma que está em cima da placa e a outra entre as placas ali, é o que? É 10 volts. Né? 40 na primeira e 30 na segunda. Por exemplo, a diferença entre essas duas superfícies também é 10 volts. Tá bom? A gente chama isso de diferença de potencial, né? Lembra? DDP. Então, DDP aqui é 10 volts, na outra 10 volts. Agora, vamos pegar daqui até aqui, já é uma diferença de 15 volts. E a diferença entre uma placa e outra, como eu coloquei aqui, é 40 volts. Tá bom? Então, essas são DDPs, diferenças de potencial. Muito bem. E como as equipotenciais apareciam, por exemplo, em relação a uma carga pontual. Aquele caso ali eram placas, né? Agora uma carga pontual. O campo elétrico aqui na carga pontual é assim, né? Ele irradia, nesse caso é uma carga positiva, então ele irradia a partir da carga positiva, tá bom? Isso é tridimensional, estou colocando um plano, mas vocês têm que lembrar que isso é tridimensional, então sairia esse campo elétrico em tons aqui, a partir de uma esfera, né? Ok, as equipotenciais aparecem assim. A gente vai mostrar como que eu sei isso aqui, tá bom? Então, os equipotenciais aparecem dessa forma, tá? Nesse caso aqui, lá no infinito, ou seja, muito longe da carga, onde o campo vai ser zero, lá a gente vai tomar, em geral, como sendo o nosso potencial zero, tá? Então vamos colocar lá zero e vamos dizer aqui, aqui próximo aqui é 70 volts, por exemplo, aqui é 90 volts, lá perto da carga positiva, por exemplo, nessa linha aqui é 100 volts e assim por diante. Então aí tem equipotenciais, tá bom? Qual é a característica maior da equipotencial? Então, claro, se eu andar aqui em cima, por exemplo, dessa linha aqui, ó, se eu estou andando em cima, a carga, por exemplo, está sendo transferida desse ponto, vamos colocar aqui, esse é o ponto inicial, esse é o ponto final, ela não mudou de potencial, ela permaneceu nesse meu exemplo aqui, sempre em cima da equipotencial de 70 volts. Ok. Vamos lembrar aqui, ó, que... Vamos lembrar, então, que diferença de potencial é igual ao que é definido como diferença de energia potencial dividido pela carga. Então vamos colocar aqui que essa minha carga aqui, né, tá andando aqui em cima. Tem uma carga aqui que eu estou levando ali naquele caminho, tá? Então, como a diferença de potencial entre dois pontos é definido como a diferença de energia potencial dividido pelo valor da carga, tá? E diferença de energia potencial é igual ao quê? É igual a trabalho. Então a diferença de potencial é igual a menos o trabalho dividido pelo valor da carga, tá? Vamos lembrar o que é a diferença de potencial. É o potencial final menos o potencial inicial, então é igual a menos o trabalho sobre a carga, tá? Muito bem, agora, se a carga
permanece sempre sobre uma equipotencial, qual vai ser a diferença de potencial, então, entre o ponto inicial e final? Ó, a diferença aqui vai ser zero, né? Por exemplo, aqui ela estava em 70 volts e no ponto final ela continua em 70 volts. Se você colocar aqui, ó, 70 menos 70, dá o quê? Dá zero, né? Ela não saiu da equipotencial, portanto ela permaneceu sempre, ou seja, a diferença potencial no final e inicial é zero, tá? Então o trabalho que o campo realizou sobre a carga foi zero, tá? Então o campo, nesse caso aqui, o campo elétrico não realizou trabalho sobre a carga. Ela pode se movimentar de um ponto para o outro, mas não sofreu trabalho, tá? Agora, por causa disso aqui, então, além disso, o campo elétrico é sempre perpendicular às equipotenciais. Porque a gente pode usar esse mesmo cálculo aqui, ó. Por quê? Então, vamos imaginar aqui, né? O que é uma equipotencial? São superfícies aonde o valor de potencial é sempre o mesmo, ok? Então, sobre uma equipotencial, de novo, é a mesma ideia dali de cima, só que eu não preciso necessariamente imaginar que tem uma carga andando ali, tá? Eu estou pensando só sobre as equipotenciais. Então, sobre uma equipotencial, né, a gente já sabe, o trabalho é zero. Ok. E o que é o trabalho? Trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Tá, qual que foi o deslocamento, por exemplo, nesse caso aqui? Ou vamos imaginar um outro caso aqui para ficar mais aparente, né? Vamos colocar aqui então. Então, esse aqui é o meu campo elétrico, tá? Isso aqui pode ser o campo elétrico lá daquele capacitor. Aí vamos colocar aqui então. Vamos colocar uma equipotencial aqui, tá? E daí, olha só. Eu vou pegar essa carga aqui e vou levar ela por sobre uma equipotencial, tá bom? Essa equipotencial aí vai ter algum valor V ali. Por exemplo, 100 volts, 80 volts, algum valor. Então a carga não saiu dali de cima, tá? Então ela vai andar aqui, por exemplo, até aqui. Esse foi o deslocamento dela, né? Esse é o deslocamento dela. Então aqui é o ponto inicial e aqui é o ponto final. O deslocamento dela é aquele vetor. Muito bem. Então, vamos colocar aqui, vamos continuar aquela conta ali. Então, como é que era? O trabalho é igual a força escalar deslocamento. Quem que é a força? A força elétrica é igual ao quê? A carga vezes o campo elétrico. Escalar deslocamento. Tá bom? Muito bem. Só que como eu andei sobre uma equipotencial, o trabalho é zero. Tá? Então isso aqui tem que ser igual a zero. A carga é igual a zero? Não. Então eu posso dividir dos dois lados pela carga. Tá bom? Beleza. E o que é campo escalar deslocamento? É igual ao módulo do campo vezes o módulo do deslocamento vezes cosseno do ângulo entre eles. Tá? Então isso aqui seria algo assim. Tá aqui um campo elétrico aí genérico, não sei para onde aponta, e aqui um deslocamento. Tá? Esse aqui é o ângulo entre eles. Beleza. Então, campo elétrico é zero? Não. Deslocamento foi zero? Não. Então, cosseno de θ tem que ser zero. Tá? Qual θ que dá zero? 90 graus. Tá?
Ou se você quiser ser mais rigoroso, né, você pode ir para a calculadora e você diz, se cosseno de θ é igual a zero, então θ é igual a arco cosseno de zero. E daí você vai ver que arco cosseno de zero é 90 graus. O que isso aqui me diz? Me diz o seguinte, aqui, o que eu fiz? Eu andei sobre um equipotencial. Como eu andei sobre um equipotencial, eu chego à conclusão que esse caminho tem que estar em 90 graus com o campo elétrico. Agora observa, isso aí vale para qualquer campo elétrico. Tá? E vale para qualquer deslocamento. Eu não escolhi nenhum deslocamento especial. Eu não escolhi nenhum campo elétrico especial. Então isso aqui é válido para qualquer campo elétrico e qualquer deslocamento. Tá? Então, vou colocar aqui observação. Então, vamos colocar aqui qualquer equipotencial será perpendicular, ou seja, em 90 graus, com o campo elétrico. Então eu já até desenhei assim aqui, né? Dá uma olhada. Aqui está uma equipotencial. Vamos colocar outra aqui do lado. Então eu vou ter equipotenciais aqui. Eu já sei até como desenhar elas. Elas vão estar sempre em 90 graus, ó, perpendicular ao campo elétrico. Tá? E a mesma coisa vale para esse caso aqui, ó. Dá uma olhada, o campo elétrico sempre vai estar perpendicular em qualquer lugar aqui às equipotenciais. Mesmo aqui ó, no nosso capacitor, onde que eu desenho o capacitor aqui? Aqui, ó. Então já desenhei o capacitor até corretamente, né? Ó. 90 graus, perpendicular, ó. Qualquer equipotencial perpendicular ao campo elétrico. Tá bom? Então não esqueçam disso aí. Vamos fazer um exercício. Exercício 24 do capítulo 24, seção 3. O exercício diz o seguinte. Uma placa infinita, não condutora, possui uma densidade superficial de carga, sigma, igual a 0,1 microcoulombs por metro quadrado, em uma das faces. Qual é a distância entre as duas superfícies equipotenciais, cujos potenciais diferem 50 volts? Então ele diz o seguinte. Então uma placa infinita, não condutora, vamos desenhar aqui uma placa genérica, então tá aqui. Lembra, né? Infinita quer dizer que então o campo elétrico vai ser homogêneo. Tá? Então o campo elétrico, então primeiro aqui, né? Eu sei aí que tem uma densidade superficial de cargas. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que tem uma certa quantidade de cargas a cada metro quadrado dessa superfície. Ok? Ele deu ali, chamou de sigma, é igual a 0,1 microcoulombs por metro quadrado. Já vamos transformar isso aqui, então é 0,1 vezes 10 a menos 6 coulombs por metro quadrado. Ok, daí ele perguntou qual é a distância entre duas equipotenciais que tem uma diferença de potencial de 50 volts. Vamos desenhar a mesma placa, só que de lado aqui. Então vamos colocar a placa, tá aqui. Né? Ela tem uma densidade superficial de cargas, mesma coisa, só estou olhando de lado, bom? Aí eu sei aqui então que tem um campo elétrico, né, que sai aqui, ele é homogêneo. Eu vou desenhar só essas duas linhas aqui para não atrapalhar o desenho, tá bom? Mas lembre que tem em todo lugar aqui. E daí tem as equipotenciais aqui, né? Vou colocar em azul. Então, ó, tem equipotencial aqui, sempre em 90 graus, né? Perpendicular
ao campo elétrico, tá bom? Então tá aí, estou colocando vários aqui, tá? Então, essas aqui são as equipotenciais. Ok, daí ele diz o seguinte, eu não sei quais são, mas ele fala que tem duas equipotenciais aí, que tem uma diferença de potencial, vamos dizer aqui que sejam essas duas aqui, ó. Tá? Essa aqui e essa aqui, elas têm uma diferença de potencial de 50 volts. Bom? Aí eu não sei, né, aqui ainda a distância entre elas. Vamos colocar aqui, ó. Então, vou colocar em outra cor. Então são essas duas aqui. Qual que é a distância entre elas? Então tá aí uma representação da pergunta dele. Então tem o plano infinito, tem uma densidade superficial de cargas, tem duas equipotenciais que têm diferença de potencial de 50 volts. Tá? A gente pode até dizer aqui, ó, que uma delas aqui é o ponto inicial e a outra aqui é o ponto final, tá bom? É irrelevante isso, qual que é qual aí, tá? Mas só para a gente imaginar. Então, aí eu tenho então esse potencial, vamos chamar de Vs, e esse aqui de Vi, né? Beleza. Então vamos colocar aqui a equação. A equação me diz que Vf menos Vi é igual a menos a integral indo do ponto inicial, da VI até a VF, integrando no caminho o campo elétrico. Tá? Beleza. Mas aí tem várias coisas aqui que eu já sei, né? Por exemplo, o campo elétrico ele é homogêneo, tá? Ah, e qual que é o caminho? O caminho é esse aqui, né? Ó, esse aqui é o meu caminho, tá? Esse aqui vai ser o caminho S, tá? Vou andar sobre esse caminho. Só que esse caminho, tá vendo que ele está na mesma direção do campo elétrico? Ó, o campo elétrico está saindo lá e eu estou andando sobre o campo elétrico, aqui, né? Ó, por exemplo. Então, isso quer dizer o quê? Que em qualquer lugar, o campo elétrico escalar ds vai ser E ds cosseno do ângulo entre ele, entre E e D, tá? Quem que é o... Opa, ds aqui, desculpa. Entre ds. Então você está andando aqui em cima disso aqui, tá? Só que, conforme eu coloquei aqui, por que coloquei o ponto inicial aqui e o ponto final aqui? Porque próximo da carga da placa positiva, o potencial é maior e longe ele é menor, tá? O potencial ele vai tendendo a zero lá para o infinito e vai se tornando cada vez mais positivo perto da placa. Então eu estou caminhando, na verdade, nessa direção aqui, tá? Eu estou indo sobre S nessa direção, indo para a esquerda. Então nesse caso ali, o ângulo entre eles é 180 graus. Tá? Então 180 graus. Beleza? Então isso aqui me dá o quê? Que EDS 180, cosseno de 180 é menos 1, então fica menos EDS. Tá bom? Então vai ficar VF menos VI. Ó, eu tenho esse menos aqui. E aqui integral de menos... Peraí. Menos E ds, né? Indo de I até F. Então fica positivo. Tá? Outra coisa, o campo elétrico, como eu falei aqui, ó, é uma placa infinita, né? Ela é infinita, então o campo elétrico ele é uniforme. Lembra? A densidade de linhas não muda aqui, ó, nesse desenho. Cadê? Eu não desenho aqui. A gente pode desenhar aqui, ó, para o outro lado.
O campo elétrico, aqui as linhas têm sempre a mesma distância uma das outras. Então ele é uniforme, quer dizer, como a densidade de linhas é a mesma, o valor do módulo do campo elétrico é sempre o mesmo. Então não vai mudar aqui o módulo do campo elétrico, então eu posso tirar da integral. Lembra, isso acontece quando a placa é infinita, né? Então fica I, F, ds. Agora o que é essa integral aqui? Essa integral é só a integral do caminho. Quem que é o caminho? O caminho é indo do ponto I até o ponto F, mas isso é o que eu chamei o quê? A distância D. É justamente o que eu quero saber, né? A distância entre essas equipotenciais. Então isso aí vai dar simplesmente ED. Agora, ele me falou qual que é essa diferença de potencial aqui, é 50 volts. Né? E, então, vai ficar ED igual a 50. Beleza, mas qual que é o campo elétrico de uma placa? Isso a gente já calculou lá usando lei de Gauss. O campo elétrico aí de uma placa não condutora infinita é a densidade de cargas dividido por 2ε0 vezes D igual a 50. Tá? Então agora eu sei tudo aqui menos o D, que é justamente o que eu quero. Então fica 50 vezes 2 vezes ε0 dividido por sigma. Então D é igual a 50 vezes 2 vezes 8,85 vezes 10 a menos 12 dividido por 0,1 vezes 10 a menos 6, que é o valor que ele deu. Fazendo essa conta, então, vai dar D igual a 8,85 vezes 10 a menos 3 metros. Ou 8,85 milímetros. Tá? Então essa aí é a resposta. Bom, então a gente, para calcular diferenças de potencial entre dois pontos, a gente tem essa equação aqui, vamos dizer, genérica. Ela vale para qualquer caso. Tá? Então, integral de linha, integral de caminho aí, do campo elétrico e tal, entre dois pontos. Okay? A gente quer agora aqui encontrar uma equação específica para a carga pontual. Tá? Para facilitar aí quando a gente for usar. Para fazer isso, para a carga pontual, nós vamos tomar como ponto de referência o potencial zero no infinito. Então nós vamos dizer que o potencial é zero no infinito. Tem problema isso? Não. Na verdade, eu posso dizer que o potencial é zero em qualquer lugar. Tá? Isso é uma convenção que você escolhe. É a mesma coisa que dizer no potencial gravitacional que o zero, né, a altura zero, é o chão onde você está. Mas e se você escolhesse o chão de Florianópolis? Então teria uma diferença de altura. Né? Lá onde, se você chamasse zero lá e zero aqui. Isso é irrelevante, porque o que é importante é a diferença de potencial. É isso que você usa para transformar em energia, por exemplo, cinética. Tá? Então, vou fazer um esquema então de novo aqui. Então aqui está a carga pontual, vou chamar de carga Q. Eu vou desenhar só algumas linhas de campo elétrico aqui para não atrapalhar o desenho. Então, só para lembrar, aqui está campo elétrico. Ok? Usando a lei de Coulomb aqui, qual que é o campo elétrico da carga pontual? E é igual a 1 sobre 4πε0, Q, sobre a distância onde você quer calcular o campo elétrico, vezes o vetor unitário radial, é a distância radial. Né? Lembra, isso aqui é o quê? Isso aqui vem de coordenadas esféricas. Isso aqui vem de coordenadas esféricas. Tá? É radial, é tridimensional isso aqui, então. Beleza?
Quem que é esse R aqui? Então vamos colocar, o R te dá a distância a algum ponto que você queira, tá bom? Radialmente, tá? Você poderia usar o ângulo, mas aqui a gente não precisa disso. Então isso aqui é a distância. Quem é o vetor unitário? O vetor unitário é um vetor unitário que aponta nessa direção aí, beleza? Então tá aqui, esse é o vetor unitário. Aí, como eu falei, então aqui você teria uma equipotencial, por exemplo, nesse ponto aqui que eu tô marcando, né? Então tá uma equipotencial ao redor aí desse ponto. Lá no infinito é que eu vou dizer que o potencial é zero. Vou chamar de V infinito, lá vai ser zero. Okay? E aqui, nesse lugar onde eu estou calculando aqui, que não é no infinito, vamos chamar de V, tá bom? Então vamos colocar aqui a equação, como que ela é? VF menos VI é igual a menos a integral indo de I até F e ds. Quem que vai ser o nosso ds? O nosso ds, ele é o que? Ele é um pedacinho aqui, né? O ds lá ele é genérico, eu tenho que escolher o que eu estou usando. O ds vai ser nessa direção aqui, né? Vamos chamar de dr, tá bom? Então o dr é esse pedacinho, né, para integração, ele é infinitesimal, ele está na direção do r, desse r unitário aí, tá? Então vamos lá. Então, meu ponto inicial quem é? Lembra, eu vou chamar a potencial zero no infinito. Então, esse vai ser o meu ponto inicial. Tá? E o meu ponto final vai ser onde? Vai ser lá no potencial V que eu quero calcular. Tá? Então, o meu ponto inicial é R infinito. Meu ponto final vai ser o R. Tá bom? Quem é o ds? O ds vai ser um dr na direção do vetor unitário R. Quem é o V final, então? O V final é o meu V, é o que eu estou calculando. E o V inicial é lá no infinito. Vamos chamar de V infinito, mas isso aqui é zero. Tá? O campo elétrico está dado aqui em cima, de uma carga pontual. Então vamos substituir tudo aqui. Vai ficar V menos zero igual a menos integral do campo elétrico 1 sobre 4πε0 carga sobre r ao quadrado na direção do vetor unitário radial, r, tá ali. Escalar, vamos colocar entre parênteses por enquanto isso aqui, escalar o que? Vamos mudar de lado aqui, o vetor unitário r, dr, da integração. Indo de onde até onde? Indo do infinito até r. Tá? Ou, chamando igual ali, R infinito. Né? Beleza. Então, vamos já arrumar isso aqui. Então, ali é V menos menos zero, dá V. Aqui, o que eu posso tirar da integral? Tudo que é constante, ó, 1 sobre 4πε0 é constante, a carga é constante, o R não. Então, integra do R infinito até R. Sobrou ali R unitário escalar R unitário sobre R ao quadrado dr. Só que R unitário escalar unitário, qualquer vetor escalar ele mesmo é igual a, nesse caso, qualquer vetor unitário escalar ele mesmo vai dar 1, né? Ó, R escalar R, módulo de R é 1, módulo de R é 1, cosseno do ângulo entre eles é 0. Então, apontando na mesma direção, isso aqui é 1 também. Tá? Qualquer vetor, isso aí funciona. O I, J, R. Então, no final das contas, V é igual a menos 1Q sobre 4πε0 integral de R infinito até R dr sobre R ao quadrado. Então, integrando aquilo ali,
e dá o quê? Integral de r ao quadrado vai dar... Você pode... Vamos puxar aqui de lado, caso você não lembre. Então isso aqui fica assim, né? dr sobre r ao quadrado. Eu posso dizer que é r menos 2, dr. Como é que você integra? Soma 1 no expoente, divide pelo que deu também. Então vai dar r menos 1 dividido por menos 1. Né? Então aquilo ali fica menos 1 sobre r. Não esqueça do limite, é indo de r infinito até r. Tá? Esse menos pode tirar da integral, vai dar positivo ali, então fica q sobre 4πε0, 1 sobre r, indo de r infinito até r. Ok. Quanto que dá 1 sobre infinito, né, tendendo para o infinito que ele é r, vai dar 0. Então vai ficar só 1 sobre r. Q sobre 4πε0 r. E esse aqui, então, é o potencial para uma carga pontual. Tá? Então, esse aqui, para a carga pontual, com v igual a 0 no infinito. Que é o que sempre a gente vai usar. Não sei que diga alguma coisa ao contrário, não tá? Então, primeira coisa, perceba o seguinte, que cargas negativas, se você colocar uma carga negativa ali, você vai ter o quê? O potencial negativo. Tá? E, obviamente, cargas positivas vão gerar um potencial positivo. Agora, você pode olhar isso aí de outra forma, né? Lembra, eu desenhei assim aqui, ó. Então eu estou colocando como se fosse 3 dimensões, né? Poderia imaginar um x, y, z ali centrado na carga. E daí eu estou desenhando linhas ao redor da carga ali e dizendo o valor dessas linhas. Mas você pode fazer de uma coisa diferente aqui. Vou colocar aqui embaixo. Vamos dizer aqui que a carga está aqui. Tá? E aí, vamos colocar também aqui por exemplo, o eixo x aqui, o eixo y, tá? Então, a carga está no centro aí das coordenadas, tá bom? Mas aqui, ao invés de colocar o eixo z, vamos colocar o potencial, o valor do potencial aqui. Ok? Porque é irrelevante, né, o eixo z, porque isso vai ser igual nas 3 dimensões. Então vamos visualizar o valor do potencial. O que essa equação me diz? Ela me diz que quando r for infinito, o potencial vai ser 0. Que foi o que a gente tomou para calcular isso aí. Coloca um R muito grande ali, vai dar potencial 0. Agora, quando o R começar a se aproximar de 0, o potencial vai tender ao infinito. Tá? Então, vai ficar uma coisa assim, né? Vamos colocar aqui. Então, quando for para o infinito, o potencial tende a 0. E quando se aproxima, o potencial vai subir aqui e tender ao infinito. Tá bom? Isso para qualquer lado aqui, né? Eu posso colocar, por exemplo, para cá. Ficar espelhado. E pode ser para frente e para trás. Então, isso aí vai dar uma coisa assim, ó. Estou redesenhando melhor aqui. Vai dar uma coisa assim. Forma uma espécie de morro de potencial aqui. Tá? Pensa o seguinte, tratando aí com cargas positivas,
esse é o potencial que uma outra carga aqui, né, uma carga pontual, teria que enfrentar para chegar próximo dessa outra carga que é aqui. Essa carga aqui é positiva ali. Então eu estou pegando uma carga de prova e trazendo ela próxima da carga Q0 ali. Tá? Então, para a carga Q0, é como se ela tivesse mesmo que subir aqui esse morro de potencial aqui, uma montanha, né, de potencial. A gente vai usar essa metáfora aí mais vezes, porque ela na verdade ela é muito boa. Por exemplo, para circuitos elétricos, né, a gente vai calcular energia potencial dentro de um circuito. A gente imagina exatamente isso. Isso é o que uma bateria faz, né? Por exemplo, você tem uma pilha de 2 volts, ou uma bateria aí de, sei lá, 200 volts. O que a bateria está fazendo? Ela está realizando trabalho para levar essa carga aqui para um potencial maior. Tá? E daí a carga está lá em cima desse potencial aqui agora, aí você pode usar ela, né, para outro fim. Então ela foi realizar trabalho nela, agora ela pode descer aqui esse morro de potencial aqui e ela realizar trabalho externo aí. Tá? Então essa metáfora a gente vai usar mais vezes. Beleza, pessoal? Então a gente continua na próxima aula aí, então, com potencial elétrico. Tá? Abraço!